que o da nossa vivência física, porque ele pensa ou faz de acordo com o nosso interesse, no momento certo. O nosso campo consciencial está focalizando numa ou noutra forma de ação. Pensar ou fazer são apenas formas de ação. Desta forma, enquanto pensamos ou agimos, o nosso espírito também age através do processo mediúnico. A nossa ação é semelhante à do mágico, que tira, por exemplo, a toalha da mesa sem entornar os copos nem as garrafas. Assim, decidimos com base nos processos lógicos, porém, por trás de todas as decisões está o substrato do nosso espírito, que às vezes nos leva a caminhos inesperados. E cada campo vibratório, ele é pleno de agentes relacionados entre si. Assim que fazemos os nossos contactos particulares, o nosso ambiente existe. E com toda a naturalidade, um ambiente físico, um ambiente psicológico e um ambiente espiritual. Com isso pode-se colocar tranquilamente os médiuns ou o mediunismo junto à fisiologia, à psicologia, porque para a ciência do homem se tornar mais completa, falta apenas admitir o fator espírito. Só falta admitir o fator espírito-mediunidade. Desta forma, é preciso se tornar um espírito ou é preciso nos tornar um espírito, ou, simplificando a somática, há pois muita objetividade, muita clareza no relacionamento do homem com o seu espírito, desde que admitamos como natural a existência autónoma do espírito. Como consequência lógica, teremos que admitir o relacionamento do homem com outros espíritos sem alma, sem corpo. Embora devamos ter uma certa cautela na classificação, porque podemos dizer que uma pedra é um pedaço de madeira, uma célula ou um cadáver seriam simples corpos. Um ser humano possui um corpo, uma alma e um espírito. Um espírito desencarnado é um ser humano que tem uma alma e um espírito, mas não tem um corpo físico. A roupagem deixou de existir, já fez a transição para o mundo espiritual. Então, um espírito puro não tem alma nem corpo. E aqui entra o desencarne, que é a partida do mundo físico para o mundo espiritual. Terminado o tal curso na escola da Terra, porque nós viemos para a escola aprender, e terminado esse curso
terminada essa vivência, terminada essa aqui neste plano físico, o espírito pura e simplesmente deixa o corpo e penetra em outras dimensões, como levando com ele a bagagem. Ele leva consigo a alma, a consciência, e a conserva enquanto está a caminho, para que a sua alma subsista ao desencarne. Então ele separa-se do corpo físico, parte do sistema nervoso, que é a estação central, onde todo o sistema da personalidade está concentrado. Enquanto o espírito está ligado à alma, ele é obrigado a permanecer no campo vibratório dela. E desta forma fica sujeito às leis que regem esse plano. Da mesma forma que a alma se alimenta no ser vivo, das energias subtis produzidas pelo corpo, ela continua se alimentando depois do desencarne. Como não tem corpo para o seu sustento, ela passa a se alimentar de outros corpos. E isso estabelece o relacionamento inevitável entre vivos e mortos. E isso também explica toda uma série de factos estranhos que acontece muitas das vezes no planeta, na Terra, e que devem ser examinados com simplicidade, inclusive se quisermos nos equilibrar em relação ao todo. O desencarne é simples e difícil ao mesmo tempo, e exige uma certa e determinada assistência, tanto no plano espiritual como em nosso plano físico. Porque se o paciente é bem ou mal assistido, isso depende da maneira como viveu o processo duro, o processo aqui na Terra. E dura cerca de 24 horas. 24 horas essa assistência. No desencarne considerado normal, isto é, o que se dá por a moléstia depois do último suspiro, ou seja, a cessação do processo metabólico, o espírito deixa o corpo e se coloca pouco acima dele em posição inversa, em relação à cabeça. Se o paciente estiver deitado em meio torto, em decúbito dorsal, a partir desse momento começa a absorção do acervo da personalidade que acaba de morrer. Na medida em que o espírito vai recebendo os fluidos e emanações, ele vai formando um novo corpo e este vai se distanciando cada vez mais do cadáver. Terminado todo este processo, o novo habitante do mundo invisível, do mundo espiritual, se afasta e o corpo inanimado entra em decomposição. E nesse mundo, o espírito, com toda a bagagem que leva, entra no estado semelhante ao do indivíduo que acabou de falecer. Ele ainda é considerado um cadáver. Até que o destino tomado
lhe dê, até que o destino tomado lhe dê uma condição de vivente do plano em que se encontra, mundo espiritual. Essa é uma ideia generalizada sobre o desencarnado, sobre o desencarne. É preciso, porém, não esquecer que cada ser humano tem a sua própria maneira de morrer. Como todos sabemos, ninguém morre da mesma forma. Uns moram de uma maneira, outros moram de outra. Todos temos a nossa forma de morrer. Uns encaram de uma maneira, outros encaram de outra. Assim como teve a oportunidade aqui de viver no mundo físico. Então, nesse processo, o sistema nervoso desempenha um papel importante, como um grande esquema de memória. Ele representa a base material onde se agrega o acervo recebido. Isso explica certas moléstias kármicas que têm origem na existência anterior, se o desencarnante se deu por outros meios que não a moléstia, digamos, num desastre. O mecanismo é mais ou menos o mesmo. A diferença é que o desencarne se processa antes do ato traumático. A pessoa que dirige um carro, que irá chocar-se dali a alguns instantes, segundos ou mesmo horas, já tem o seu desencarne feito, livre do envoltório físico. Desta forma, o espírito é encaminhado a um lugar no espaço que na nossa corrente é chamado de pedra branca, e nesse lugar dimensional ele fica entregue a si mesmo durante um certo e determinado tempo, equivalente a 7 dias. 7 dias aqui do plano físico. Naquele lugar ele chora, maldiz, ele se glorifica, rejubila-se, alegra-se ou se entristece na medida em que vai tomando consciência e conhecimento do que lhe aconteceu. O seu despertar é o momento solene do exame de consciência, sem as distorções do mundo sensorial dinâmico. Porque após esse período em que se tratando de uma criatura comum, o mentor o apanha na saída. Salve Deus. O mentor o apanha na saída e o traz para a superfície, em busca do fluido necessário para a viagem ao destino merecido. Esse é o momento crítico do recém-desencarnado. Se cumpriu o seu destino, se completou o que assumiu, o seu karma ele abandona, ele é aliviado, ele abandona o plano físico e é levado para uma estação intermediária no plano etéreo, conforme a falange ou a família espiritual a que pertence. E nessas casas transitórias, ele se prepara para voltar ao planeta de origem, onde estava antes de vir à Terra, que devido às suas condições difíceis desse período, o espírito é chamado, salve Deus, de sofredor. Esse estado pode durar apenas alguns dias, como pode durar apenas alguns séculos, porque isso tudo depende somente dele.
Se o mentor não consegue encaminhá-lo logo após a sua volta da Pedra Branca, ele o deixa entregue ao próprio destino, porque terminou a sua missão junto àquele espírito. Esse se torna assim um espírito errante que vai aos poucos perdendo a identidade, atraído por outros espíritos nas mesmas condições vibracionais para as macumbas e ambientes semelhantes. Há, pois, duas maneiras básicas de um espírito cumprir o seu destino na Terra, que é a normal, é a luta como ser vivo, com as suas tramas, conflitos, reajustes, vitórias e derrotas, até à exaustão de todos os compromissos. A outra é a da fuga, salve Deus, do suicídio lento, a ausência do aproveitamento das oportunidades evolutivas. Isso leva ao parasitismo e à dependência do meio ambiente, que resulta no desencarne com dívidas ainda por saldar. E nessas condições o desencarnado é obrigado a permanecer na Terra e se torna um sofredor. Mas há sempre um mas a misericórdia divina ainda assim lhe dá novas oportunidades, porque ninguém é abandonado nesse mundo de Deus Pai Todo-Poderoso. Com os fluidos emanados do plexo solar, dos médios de incorporação, e com a doutrina fluídica dos médios doutrinadores, salve Deus, ele consegue assim a sua redenção, a sua ascensão completa, a sua trajetória, e vai se preparar para novas encarnações no plano físico. Assim, o espírito sofredor é, portanto, o espírito desencarnado, que permanece no plano da Terra, no plano físico, nos submundos que circundam a superfície. Chama-se também espírito errante, alma do outro mundo, e outros nomes que as superstições e as crenças denominaram. A sua situação é analógica à de uma pessoa marginalizada, sem endereço, sem emprego fixo no plano em que vive. Não existe a luz solar, o som e outras formas energéticas do plano físico. Aí, dessa forma, ele se liga aos outros espíritos nas mesmas condições, por afinidade, e forma com eles falanges e até grandes legiões. O tempo de permanência nessa situação varia conforme o destino de cada um. Muitas das vezes é até à exaustão. Os seus compromissos ou resgates no sistema crístico, nas suas múltiplas manifestações mediúnicas, ele se alimenta das energias súbteis e fluídicas
dos seres humanos. Do ectoplasma colhido de plantas, animais, trabalhos de macumba e outras fontes desconhecidas dos próprios seres humanos, porque possui um peso molecular variável com a sua densidade e, quando doutrinado, é fluidificado a um ponto ideal que adquire a sua leveza suficiente para ser magneticamente levado para os postos de socorro espiritual. Ele se liga ao ser humano pela gradação vibracional e só encontra acesso quando a vibração do encarnado desce até à sua. E aqui, normalmente, a sua influência é neutralizada pelo mecanismo biológico em seu complexo psicofísico. Essa relação é muitas das vezes análoga aos fatores simbióticos do ser físico. Respiramos nós, micróbios, impurezas, e os neutralizamos com o nosso mecanismo de defesa do nosso corpo. Se esse mecanismo enfraquece, então ficamos doentes. Da mesma forma, se o nosso padrão vibratório é baixo, nós somos tomados, carregados, assombrados, e por aí vai, salve Deus. Então, esse mecanismo determina a posição voluntária de cada ser humano, porque ele é responsável pelo seu padrão e por sua consciência, por sua consequência, pela companhia em que vive, a cada momento de sua vida. E aqui o Evangelho é um manancial de lições a esse respeito, pois nele encontramos inúmeras citações de problemas, de passagens e redenção de sofredores. E a mais notável é aquela em que Jesus dá passagem a uma legião de espíritos através de uma manada de porcos. Penso que já todos ouviram falar. Através de uma manada de porcos, ou de uma vara de porcos. Naquele